Estamos de volta com o Diálogos na USP, hoje falando sobre mobilidade urbana nas grandes cidades, com o professor Rolando Strambi, professor titular sênior da Escola Politécnica da USP e sócio fundador da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte, e a pesquisadora Carolina Requena, doutorando do Departamento de Ciência Política da USP e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM. Professor, eu queria voltar com o senhor e passar para a Carolina uma coisa que o senhor falou agora no finalzinho do bloco anterior, quer dizer, um prefeito que não pense na questão cicloviária e tudo mais, hoje estaria fora de questão, e pensar isso 10 anos atrás também era quase uma quimera. Usar bicicleta nas grandes cidades é a solução? Nós vemos, eu queria agregar a isso, nós temos aí ciclofaixas, ciclovias, as bicicletas de aluguel e também agora os patinetes de aluguel. Isso é solução? São Paulo, por exemplo, que é a cidade onde nós estamos, ela se adequa bem a isso ou precisamos ainda melhorar alguma coisa por esse lado do transporte? Olha, bicicleta não é a solução, como nada é a solução. Sim. Não tem bala de prata para um problema tão complexo como a mobilidade numa cidade do porte de São Paulo ou outras cidades de mesmo porte, né? Então, o que a gente vai precisar é combinar tudo isso daí de uma forma mais inteligente. Como eu tinha falado no bloco anterior, nós estamos diante do surgimento de muitas novas alternativas. Isso é ótimo, num primeiro momento a gente vai precisar saber combiná-las, porque o melhor é você realmente usar esse conjunto de possibilidades e construir as melhores formas de deslocamento. Então, a bicicleta, ela é uma coisa de nicho. Como patinete será uma coisa de nicho. A gente não vai poder competir as centenas de milhares de viagens de bicicleta ou de patinete ou mesmo de serviços de aplicativo, transporte por aplicativo. A gente não vai conseguir atender, são centenas de milhares frente a 40 e poucos milhões de viagens diárias. Quer dizer, nós precisamos dos modos de transporte público em particular para transportar grandes massas de pessoas. Nós somos uma cidade grande, né? Então a gente vai precisar combinar isso daí. Existe um esforço internacional que ninguém sabe se é algo que vai vingar ou não, mas conceitualmente é algo interessante, mas do ponto de vista de implantar, tem dificuldades. Algumas cidades estão experimentando, que é um conceito que se chama mobilidade como um serviço. Né? Como é isso? A ideia do mobilidade como serviço é o seguinte: olha, eu tenho as empresas de ônibus, as empresas que oferem bicicleta de aluguel, que patinete de aluguel, táxi, transporte por aplicativo, carro de aluguel, temos tudo, diversas possibilidades. Aí a pessoa, e tem um operador intermediário que faz o seguinte: ele compra serviços, eu quero comprar tantos milhões de viagens de ônibus por mês, eu quero comprar tantas horas de aluguel de bicicleta, tantas horas de aluguel de carro, e aí você que é o usuário, compra, como no seu telefone celular, uma assinatura, tantos minutos, mas aí você compra, eu quero tantas horas de bicicleta, tantas horas de ônibus, tantas horas de metrô, tantas horas de aluguel, você escolhe um plano que reúne essas coisas. O operador que comprou a oferta de transporte de fato, faz esse pacote e vende para você. E você passa a ter o direito a usar isso daí. Quer dizer, e ele te indica qual é a melhor combinação para fazer aquela sua viagem. E você vê se, dado o seu plano de compra de oferta de transporte. Então, isso é uma coisa que precisa surgir essa figura do operador, e a gente sabe que, olha, a Uber é uma empresa monstruosa, as empresas de ônibus são poderosas, as empresas de bicicleta crescem. Então, nós estamos falando de grupos que são muito fortes. Até que ponto eles vão ceder para que um outro intermediário surja no sistema, a gente não sabe. Mas isso é uma ideia que está sendo testada em alguns lugares. E voltando àquela pergunta sobre a integração, essa seria a forma talvez mais avançada de integração. Mas precisamos esperar um pouco para ver isso acontecer. É porque, nesse caso, Carolina, requer políticas públicas, requer um monitoramento, uma intermediação do poder público também, né, das forças que coordenam tudo isso, né? A ciência política pode falar sobre isso. Então, a minha preocupação ao ouvir sobre isso é que também está sendo gerada uma ultra customização do ponto de vista do usuário, né? E aí, como é que você coordena isso do ponto de vista da cidade? Sim. Não é? Porque você vai fazer escolhas individuais, que você vai comprar um pacote, e como é que isso vai desaguar na cidade? E quando todos os pacotes se encontrarem na cidade, isso vai ter um resultado
positivo para o convívio, para a cidade, para ela funcionar, para ela não ser uma grande geradora de poluição? Como é que isso vai se coordenar, não é? Essa é uma questão. Do meu ponto de vista, as soluções de mobilidade elas têm que ter como horizonte o bem-estar social. Então, assim, tem aparecido muitas soluções que não necessariamente são as soluções que vêm para promover essa qualidade de vida, esse bem-estar. O que, por exemplo? Por exemplo, você mencionou no final do bloco anterior a questão do carro não tripulado, né? Do carro automático. Isso é uma solução da indústria para ela sobreviver, certo? Porque se a gente for na toada dos discursos que a gente tem feito, né, do transporte, que eu acho muito bons, né, transporte coletivo e transporte não motorizado. Os dois têm um alto impacto na diminuição das poluições, né, atmosférica, sonora e da ocupação do solo viário, então você teria um tempo menor de viagem para todo mundo. Então, assim, eu iria nesses dois, né, promover esses dois. E no caso, se a gente for ver o que a indústria está fazendo também, porque todo mundo está pensando junto, ela vem com o carro não tripulado. Sim. Que é para o carro ter uma sobrevida. E certo? o carro continua na rua. O carro continua na rua. O carro continua na rua. O carro movido a combustível limpo. Sim. É uma excelente novidade, mas ele continua na rua, como um transporte unitário, né? Exatamente. Se a gente pensar em São Paulo, é 1,4 pessoa por carro, né, a medição. Então, é uma pessoa. É uma né, pessoa. Assim. Então, eu imagino que talvez alguma solução tarifária viria de imaginar esses pacotes, que seria positiva para o usuário, mas eu fico pensando quem é que está tentando entender quando chegar todos os usuários de pacotes na rua, que vai dar que zumba vai ser essa, entende? O que vai acontecer na cidade? Essa é a minha pergunta. Que nó fica, professor Orlando? Que zumba vai dar na cidade? Olha, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver um pouco assim. Quer dizer, a gente precisa ir formulando política pública no melhor do nosso entendimento, mas elas precisam ser ajustadas. Isso foi uma coisa, por exemplo, a regulamentação para os patinetes agora, que foi feita uma coisa experimental, temporária, foi renovada com alterações, mas mais uma vez ela é considerada temporária. Mas agora isso já é uma medida de alguma cautela em relação a algo que algumas cidades proíbem e outras deixam totalmente livre, ou seja, o patinete. A gente não tem um histórico de patinete que permita dizer isto é bom ou isso é ruim. É uma grande novidade. Agora, verdade, algumas cidades pelo mundo que têm feito, em vez de fazer uma regulação temporária, elas fazem um projeto piloto. E durante 6 meses observa como aquilo está funcionando, interagindo com as outras formas de transporte, porque essas coisas, patinete, bicicleta, podem ter um papel muito importante na alimentação do sistema de transporte público motorizado, por exemplo. Né? Então, ou seja, entender tudo isso daí, afinal, é bom ou é ruim? Olha, tem aspectos positivos, tem aspectos negativos, dependendo de como a gente regular, a gente pode ressaltar os positivos, claro, né? Se a gente pensar positivamente. Então é o seguinte, a gente vai precisar ir aprendendo a conviver com essas coisas. Não tem saída, é muita novidade que chegou ao mesmo tempo e a gente vai ter que fazer um esforço e de cuidar com o aspecto que a Carolina sistematicamente lembra, quer dizer, da boa política pública e dos impactos sobre as pessoas e o impacto sobre a cidade. Né? A gente não pode fazer política de transporte sem levar em conta as suas consequências na vida das pessoas, obviamente, e na vida das cidades. E isso daí é uma coisa que a comunidade de transporte, nos últimos anos, há um discurso muito antigo da interação entre a política de transporte e a política de uso do solo. É um discurso muito antigo e nunca praticado, quer dizer, raramente praticado, porque as comunidades são diferentes, as linguagens são diferentes, os problemas são interpretados de forma diferente. O que acontece nos últimos anos é que talvez a comunidade de transportes, ela tenha visto, tem uma frase do Einstein assim, você não pode usar o mesmo raciocínio que levou aos problemas para resolvê-los. Então, fazer mais do mesmo, você obtém mais do mesmo. Em transporte, o que a gente fez ao longo das décadas foi fazer mais do mesmo, apostar que aquilo lá ia ser solução. Está evidente que não é. Acomodar as demandas, né? Então, e a demanda maior é do carro, né? Dizer, aí você fica acomodando a gente eternamente. hoje em dia sabe que isso daí não funciona. Então parece que a comunidade de transporte um pouco retrocedeu e falou, não, o problema é da cidade, agora nós precisamos resolver a cidade. Não
Não, primeiro, porque não vai resolver a cidade sem transporte, porque o transporte pode ajudar. Se a cidade precisa ser transformada, primeiro, é no longo prazo. Segundo, é em função de algumas ações de política pública. Uma delas importante são as próprias políticas de transporte. Então, assim, nós estamos num momento em que, assim, olha, de transporte eu estou um pouco sem ideia, mas de repente aparecem todas essas novidades, né? Mas os planejadores de transporte estavam insistindo em fazer mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. E aí estavam começando a perceber que, espera aí, talvez isso não vá levar a resultados melhores. Agora nós temos um novo campo de jogo aí, né? Mais aberto, com muitas possibilidades, mas a gente precisa entender como trabalhar com isso. É por aí, Carolina, quer dizer, nesse novo campo de jogo, como se joga? Como se joga esse novo jogo, quer dizer, e que tipo de políticas, que tipo de ideias podem ser trazidas para essa discussão? Muitos desses produtos novos, eles vêm junto com as startups, né? É uma coisa sim. que não diz respeito só ao transporte, né? É uma nova forma de você produzir, que é virtual, que é com escritórios com poucas pessoas. Então, já existe um fenômeno sociológico, né? Batizado de uberização do transporte, que é a precarização total do transporte. Então, precarização do emprego, do mundo do trabalho, trabalho, né? Usou-se essa figura do transporte, que é o Uber, para fazer a crítica da transformação do mundo do trabalho. Então, isso vai acontecer também para esses outros, né? Então, a gente vai ter um encontro, um choque aí muito grande entre um problema sério que a gente já tem, que é o que você chamou de imobilidade no começo. Com todas essas questões trabalhistas. Então, você vai aparecer... Então, assim, eu pego meu telefone, eu libero o patinete sozinha. Aí depois eu largo o patinete na calçada e vem uma outra pessoa que quer passar e ela tropeça naquele patinete. Ou então, ela quer passar com um carrinho de bebê, ou ela é um pedestre, ela é um cadeirante. Então, assim, vai acontecer de uma desresponsabilização, porque esses objetos vão estar ali nas vias e você não sabe a quem eles pertencem. Onde é que está o escritório? Com quem eu falo a respeito disso, né? Então, para quem eu reclamo? Esse é o meu ponto sempre quando eu falo do Estado, né? Então, se o Estado ficar muito para trás disso, Orlando tem razão, elas aparecem com uma velocidade muito grande. E o Estado cuida de muitas políticas públicas. Então, ele chega de uma forma mais lenta para abordar a questão do que chegam os aplicativos. Eles vêm do mundo do comércio, da liberdade de comércio. Então, eles vêm, né? E o Estado tem que chegar também. Se ele chegar muito depois, pode ser que coisas tenham se acomodado de uma forma desfavorável para a cidade e para os usuários. Então, eu diria assim, a gente tem que observar e eles estão chegando e é inevitável. Eles vêm da nossa liberdade de transações. É até saudável que venha, mas tem que saber como fazer, né? Exato. Agora, o Estado tem um papel. Às vezes pode ser que ele olhe e fale, nossa, é muita coisa, então vamos esperar ver o que vai dar. Eu acho que não pode ser por aí. Eu acho que tem que atuar. Por exemplo, fazer piloto já é uma forma de você atuar. Você diz, bom, já tem isso em outra cidade, então eu vou acolher na minha, mas eu vou acolher nos meus termos. Então, nós vamos testar, né? Porque o Estado tem uma responsabilidade perante seus cidadãos e a organização da cidade que está sendo governada. É isso, então, tem que estar na ponta da lança, ali, na medida do possível. E não é uma coisa simples, né? Não é. Mas eu queria trazer para vocês, você comentou, isso já funcionou lá em outro lugar, vou trazer para cá. Que exemplos a gente pode trazer, eu tenho trazido para o professor Orlando, de fora mesmo, que a gente possa usar aqui e que deu resultado lá fora e, de repente, pode dar resultados aqui? Olha, eu acho que hoje em dia a gente está mais ou menos alinhado com o que acontece principalmente lá fora. Quer dizer, eu acho que tem alguns elementos. Um elemento é o seguinte, melhorar o transporte público. Eu acho que isso é entendido como uma política global, né? Quer dizer, que deve ser perseguida. A outra é que o automóvel precisa controlá-lo de alguma forma, ele acho que superou os limites de coexistência com a cidade saudável, né? Então, isso também é uma coisa mais ou menos consensual. A gente já tem um certo entendimento disso aqui. Algumas cidades agem mais explicitamente seguindo esse tipo de princípio, outras ainda não, mas não reconhecer isso já é menos comum, né? O terceiro é o transporte não motorizado ou transporte ativo, a nomenclatura aí o pessoal ainda não entrou num acordo, né? Mas
também são coisas que são reconhecidas internacionalmente como importante e que a gente começa... Hoje em dia você vê movimentos em prol das ciclovias, das ciclofaixas, vê os contrários, é claro, mas vê os a favor, que é isso e que é a democracia, né? Sim, sem dúvida. Um dos aspectos dela. A questão da caminhada é uma questão que você tem... Hoje em dia você tem vários grupos de ativismo em prol de bicicleta, em prol de caminhada, ou seja, essas coisas entraram na agenda pública. Não quer dizer que elas recebam muita atenção. E há uma diferença muito grande. Bicicleta é nicho, caminhada é modo fundamental. Quer dizer, 1/3 dos deslocamentos em São Paulo são feitos unicamente a pé da origem ao destino. É 1/3 dos 40 e poucos milhões, né? Sem contar que quem anda de transporte público, mesmo quem anda de carro, tem uma caminhada para acessar o seu carro no estacionamento ou o ponto de ônibus ou estação de metrô. Então, essas 3 coisas, melhoria do transporte público, algum tipo de calma automóvel, incentivo a bicicletas e caminhadas e um outro eixo que cada vez mais também sobe é a questão de integração com as políticas de uso do solo, com as políticas de desenvolvimento urbano. Quer dizer, essas 4 coisas, nós temos um entendimento. A gente tem o Estatuto das Cidades, que já prevê algumas coisas, nós temos uma lei nacional de política, uma política nacional de mobilidade urbana, ou seja, a gente tem um arcabouço legal que é legal, né? Mas e que não necessariamente já adotado, mas que paulatinamente ele está drenando e chegando nas cidades, algumas fazendo maior esforço, outras menores, né? Então, ou seja, nós estamos mais ou menos nesse momento, não estamos muito distantes do que se diz como política, talvez a gente esteja um pouco distante ainda do que se faz. Tá, esse é o ponto importante e eu queria trazer para a Carolina, não só essa questão, que o senhor tão bem colocou, mas o que o Centro de Estudo da Metrópole trabalha, pesquisa nesse sentido também, para usar uma expressão que você colocou, para tornar as cidades mais saudáveis? Sim. O nosso foco maior no CEM são as desigualdades. E o Orlando trouxe uma questão da terra, né, do solo, e isso é interessante, que eu diria que quando a gente imagina a metrópole, tem a terra, vou falar assim muito simplificadamente, tem a terra privada e tem a terra pública. As vias são terra pública, né? Quando eu digo que a mobilidade poderia, de uma forma relativamente rápida, sanar algumas questões, é porque ela é dinâmica em relação à cidade, ao passo que a propriedade da terra e o valor da terra coloca as pessoas em certos lugares de uma forma mais fixa. Então, a segregação sociohabitacional que a gente observa, que é um objeto bastante importante para o CEM, ela se fixa por causa do preço da terra. Então, as pessoas precisam ir morar, pessoas com baixa renda precisam ir morar longe, elas não têm condição de morar no centro da cidade. O preço é altíssimo, seja para comprar, seja para alugar. Sim. Então, para a gente não falar aqui das ocupações, né? Porque às vezes você vai ocupar mesmo um terreno porque você não tem o dinheiro nem do aluguel, né? Ou você vai ocupar um prédio no centro de São Paulo porque você não recebe salário suficiente para conseguir pagar um aluguel em São Paulo, que é uma coisa exorbitante. Então, o preço da terra, ele localiza as pessoas, ele fixa as pessoas em alguns lugares. E com a mobilidade você poderia, de alguma forma, né, não é uma solução para ser uma solução permanente, não é uma solução utópica, é uma solução que você daria para promover um relativo bem-estar, que é você ajudar a pessoa a chegar de onde ela mora muito longe, aonde ela vem fazer as coisas dela no centro ou num subcentro, que seja ali no polo, né, no bairro, na grande área onde ela habita. A mobilidade urbana poderia fazer isso, ela poderia ser uma diminuidora dessas desigualdades. Mas poderia ou deveria? Deveria, do meu ponto de vista, eu estou falando do meu ponto de vista pessoal. Sem dúvida. Ela deveria, mas hoje ela ainda não faz isso. Aconteceram muitas coisas em São Paulo recentemente, né? Na prefeitura Fernando Haddad, que foi a anterior, né? Agora a gente já está 2 depois, teve muita faixa à direita, né? Aqui é a faixa que é mais fácil de fazer, ela é mais rápida, porque você pinta e aí isso foi multiplicado para cerca de 400 quilômetros de faixas à direita, começa com 60, ele pega a cidade com 60, vai para 400, e os corredores de ônibus também facilitam, eles são da década de 2000. Então, é recente, mas você consegue promover velocidade de viagem. Então, as pessoas levam menos tempo para viajar.
mas a questão tarifária não foi ainda tratada para fazer essa diminuição das desigualdades. E essa é uma equação que tem que ser tratada. É uma questão muito complicada, eu não sei qual é a solução, mas, por exemplo, gasta-se muito com subsídio ao sistema de ônibus, por exemplo, para trazer as pessoas lá de longe. Será que o volume de subsídio não permitiria que essas pessoas morassem mais perto, que esses subsídios fossem destinados de outra forma à habitação? Ao sistema de habitação, né? Para que as distâncias fossem reduzidas, portanto, o custo do transporte fosse reduzido. Quer dizer, a gente está subsidiando o transporte. E se a gente subsidiar a habitação e reduzir a necessidade de transporte? Porque, na verdade, é tudo a pergunta é fácil de fazer. A vacância é muito grande, né? Imóveis vagos nas regiões nas mais centralidades, Sim, grandíssima. Né? Mas isso toca na propriedade privada da terra, e aí a briga é mais porque, acirrada. na verdade, não são discussões estanques, né? Não. De jeito nenhum, exato. Em grandes cidades, seja ela qual for, essas discussões estão todas integradas. E aí, para pensar em soluções, tem que pensar em soluções integradas. Né? Só vê, professor Orlando, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, que próximos passos podem ou devem ser dados, ou já estão sendo, justamente pensando numa integração, ou pelo menos numa melhoria na qualidade de vida das pessoas, em termos de mobilidade urbana, em termos de viver na grande cidade? Eu retomo os 4 eixos de ação, digamos assim, que eu acabei de comentar. Eu acho que precisamos continuar a trabalhar na melhoria do transporte público, precisamos encontrar alguma forma de desmotivar o motorista a usar o seu auto com a frequência que ele usa, precisamos possibilitar e estimular o uso dos modos não motorizados, como bicicleta, e melhorar as condições de caminhada. É inevitável, as pessoas vão caminhar. O que cabe à política pública é criar condições para que essa caminhada seja feita em melhores condições de conforto e de segurança, né? E trabalhar em conjunto com o desenvolvimento urbano. Quer dizer, essa coisa de falar assim, não, precisa mudar a cidade. Mas a cidade não vai mudar. Bom, a pergunta é a seguinte, daqui a 20 anos, São Paulo vai ser igual a São Paulo de hoje? Não será. E a gente tem alguma ideia de como gostaria que ela seja? Vamos discutir, vamos estabelecer uma visão e vamos agir de acordo. Quer dizer, essa é a questão que a gente precisa resolver. Né? É engraçado porque é o seguinte, eu tenho uma crítica ao uso da palavra mobilidade. Quer dizer, eu nasci como engenheiro de transporte, planejador de transportes, e eu falo transporte, se vocês notarem aí. Né? Quer dizer, enquanto todo mundo fala mobilidade. Eu acho que é o seguinte, foi aquela coisa, a hora que a gente viu que o problema do transporte está muito complicado, vamos mudar de nome para ver se fica mais fácil. Não ficou. Mas eu continuo considerando que o problema é um problema de transporte. Em mobilidade, a gente fez 2 coisas. Generalizou um termo mais específico e especificou um termo mais geral. Mobilidade é a capacidade de se locomover. Acessibilidade, um conceito clássico de geografia, de urbanismo, de planejamento urbano, é a capacidade, a facilidade de se chegar onde se deseja. Sim. O importante é a acessibilidade. A mobilidade é um componente, mas não é o único. A gente, hoje em dia, fala em mobilidade para tudo. Quando uma pessoa fala em mobilidade, eu peço, por favor, me defina e a gente continua a conversar. Né? Porque, para mim, o conceito importante é o de acessibilidade. E, então, eu acho que a gente precisa ter na cabeça essa coisa que o importante é a gente facilitar as pessoas a chegarem aos lugares onde elas precisam chegar para realizar as atividades que fazem parte da sua vida e não simplesmente focar no que seria o conceito assim. Mobilidade é melhor o metrô, melhor não sei o quê, melhor não sei o quê. Tudo bem, mas se eu levar o metrô para longe, eu não sei se eu estou melhorando a cidade. Então, a gente precisa pensar nessas questões. A mudança de nome em si não resolve problema nenhum. A mudança de conceito pode nos ajudar. E como é que se muda esse conceito? Olha, eu acho que com mobilidade, né, com a chegada do termo, que está em disputa ainda, tem também uma mudança social, que eu acho que é interessante, que eu acho que é uma nota otimista, positiva. Bom, nós estamos quase encerrando, vamos terminar para cima. É bom, porque assim, tem uma mudança geracional, tem toda uma nova leva de pessoas entrando no sistema de mobilidade ou de transportes, que já rejeita o carro, né, por princípio. Isso não é uma coisa do Brasil, isso está acontecendo no exterior. Aqui eu não sei como é que isso vai impactar, mas eu acredito que vai chegar, porque a gente está conectado de uma forma, né, nunca antes observada. Então, isso vai acontecer e as exigências dessa nova geração em relação, ao poder público vão ser diferentes.
eles também vão ser usuários mais autônomos, né, desses aplicativos e tal, mas assim, quando ele estiver usando dessas modalidades do aplicativo, assim, que exigência em relação à cidade essa pessoa vai fazer, eu acho que vai ser diferente. A relação vai ser outra, né? Com A cidade. relação eu acho que vai ser outra. E eu acho muito positivo. A minha pesquisa sobre mobilidade começou em 2011. Eu lembro que as pessoas acharam estranho eu levar esse tema para a ciência política. Acharam muito assim exótico, né? a disciplina ciência política. E hoje ele revelou todas as disputas que estão por trás, estão reveladas e estão sendo debatidas. E elas escaparam do mundo do Estado, que era uma coisa muito dos engenheiros, né? Porque é difícil fazer, são obras, são tecnicalidades muito específicas, elas eram muito do ambiente do Estado. E elas estão na rua, elas estão na discussão das pessoas, dos ciclistas, de quem caminha, da juventude. Então, isso vai mudar. Eu acredito que, pelas exigências sociais, isso vai ter que ter uma mudança. Porque, só para finalizar, a discussão, obviamente, é técnica, mas é uma discussão política também, política no sentido mais amplo e social, do termo demais, social. É. Perfeito. Bom, a gente poderia continuar nossa discussão técnica e sociopolítica aqui mais um pouco, mas o diálogo chegou ao seu final. Quero agradecer muitíssimo a presença do professor Orlando Strambi, professor titular sênior da Escola Politécnica da USP, sócio fundador da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte, e da Carolina Requena, doutoranda do Departamento de Ciência Política da USP, pesquisadora do Centro de Estudo Metrópole. Meus caros, muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada. Obrigado, Prazer. Marcelo.